História da literatura pretensiosa hoje com um tema interessante, universal, depois da vinheta. O que é política? O que é cidadania? Para que servem? Por política entendemos doutrina do Estado, habilidade em governar, ciência do governar e o comportamento social. A política existe desde que os seres humanos, antes dos sapiens, 100 mil anos atrás, se organizaram em grupos pela sobrevivência, pela proteção, busca de alimento, estabelecendo hierarquia, funções e o bem comum, como se costuma dizer. A política não é algo de que muitos compram, muitos vendem como sujo, como terrível. Isso justamente abre espaço para quem fala isso. Quem diz que a política deve ser desprezada, que políticos devem morrer, que o Congresso deve ser explodido, justamente é quem quer direcionar suas regras, seu valor individual sobre todas as coisas. A política serve para o bem comum e para organizar as relações entre as pessoas. Aristóteles dizia que a política deveria descrever o estado ideal, assim como, na prática, buscar um estado viável. Por estado a gente vai entender essa organização moral, civil, também militar, ligada a uma ideia de nação, preservando a cultura, a história, a arte e principalmente liberdades individuais, como se viu nas constituições de 1789, a partir de 89, com a Revolução Francesa, e a independência das 13 colônias norte-americanas no mesmo século XVIII, em 76. Essas cartas vão procurar preservar o ser humano como uma entidade do Estado, ligada ao Estado, com poderes, e desvincular daquela organização feudal que hierarquizava verticalmente as funções sociais, menosprezando os servos, mulheres, crianças, enfim. A cidadania vem sendo valorizada, destacada, discutida ao longo desses 100 mil anos, talvez. E com essas cartas magnas aqui no Ocidente, 89, 76 do século XVIII, tivemos um avanço na discussão, pelo menos, a respeito dos valores que comandam a sociedade civil organizada. Voto feminino, a igualdade de direitos no trabalho, na participação política, na questão da educação e na liberdade de existência. Como você sabe, ainda vale a máxima seu corpo, suas regras. Existe um avanço muito importante dentro dessa história da organização das relações pessoais e é dever do ser humano preservar a liberdade de todos, incluindo a sua própria. Não consigo conceber a ideia de que ainda haja dentro de nossa história política quem apoie o nazismo, a homofobia, o ódio aos diferentes, o ódio a quem pensa diferente do outro. É fundamental que educadores de qualquer ordem, jornalistas, sacerdotes, repensem aquilo que transmitem a seus pares. O que estamos vendo desde o início do século XXI, o crescimento do conservadorismo violento, que mata, que valoriza o estupro, que desrespeita as figuras femininas, que desrespeita a comunidade LGBT. Isso realmente precisa de uma parada, precisa de discussão. Isso é crime. Então quem vai ao judiciário, quem vai à imprensa, quem vai às escolas, precisa realmente colocar-se a favor da vida comum. E não isso que está acontecendo com esse avanço quase absurdo, bizarro, de um extremismo que só destrói e não constrói nada, nada propõe. Falando especificamente das eleições brasileiras de 2018, se há quem queira discordar do Partido dos Trabalhadores, que combata no meio político, que se façam as questões legais, que se faça justiça, que se busque os caminhos legais. Não se vai conseguir combater uma ideia com outra absolutamente suja, absolutamente desumana, absolutamente desleal, desigual. É tenebroso, perigoso conhecer, estar próximo a pessoas que simplesmente resolvem votar
em um neofascista que colabora para que outras vozes criminosas tenham espaço. Pense no que estamos construindo ou desconstruindo. Levou-se muito tempo para que a ideia de cidadania, justiça, política tivesse um mínimo de clareza. Fazê-la andar cabe a todos nós. Destruí-la, não. Fascismo, não.